boa noite para quem for entrando. Vão me dando uma boa noite aqui, gente. Quero vocês aqui comigo até o final, hein, galera? Bora fazer acontecer essa live de hoje. Oi, Geise, boa noite. Oi, João, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão ansiosos aí para saber mais dessa live? Jéssica, boa noite. Boa noite, Rúbia. Eu quero que vocês fiquem interagindo hoje, hein? Quero ver se vai ter gente que vai trazer pergunta aqui pra mim. Esperar só um tiquinho. Oi, Gra, boa noite. Só mais um pouquinho, a gente já começa essa live polêmica, né? E aí, será que dá pra emagrecer só contando calorias? O que vocês acham? Vocês acham que dá pra emagrecer só contando calorias? Deixa eu falar uma coisa, antes que eu me esqueça. Se tiver uma amiga que conta caloria, que é a louca da dieta, coloca aqui nessa setinha e sai encaminhando para todas as amigas que estão aí tentando emagrecer, que estão nessa loucura aí de efeito sanfona, de engorda, de emagrece, de consegue mudar, de não consegue mudar. Enfim, essa live é para você que tá buscando aí algo bom para tua vida. Bom, 2 minutinhos já se passaram, vamos começar. E aí, gente, vocês acham que dá para emagrecer contando apenas calorias? Na realidade, essa é uma estratégia usada bem antiga, né? E ela veio à tona agora com o quê? Com dietas flexíveis. Quem já ouviu falar em dieta flex? Hoje é muito utilizado pela dieta flex contar calorias. Para quem não sabe, dieta flexível é você comer tudo que você quer e contar ali a caloria que tem aquele tipo de alimento. O que a Rose colocou? Tem como emagrecer sem deixar de comer o arroz e o feijão fora do cardápio? Cara, o feijão nunca é problema. O arroz também não, até que você aprenda a comer a quantidade ideal de arroz. Ô Rose, o que acontece? A maioria das pessoas tem uma tara por arroz muito grande. Então, o que é a nossa sugestão? A nossa sugestão é aprender a comer a quantidade ideal que você precisa. Arroz não é vilão, feijão não é vilão, é aprender a comer aquela quantidade de alimento. Lembra que o arroz ele é um carboidrato simples. Então, assim, que tipo de nutrição você quer para esse momento? Você quer comer o arroz só porque você gosta? Você quer comer o arroz por algum outro motivo? Ah lá, eu amo. Então é porque você gosta, ou seja, tem um valor afetivo ali para você, certo? Então vamos entender de onde vem esse valor afetivo, quanto a gente consegue controlar esse desejo, essa vontade. Então é importante avaliar uma série de outras coisas, tá? Fica de olho aqui na live agora. Ô Rose, e qualquer coisa pode mandar aqui. Bom, será que eu consigo então emagrecer contando calorias? Como eu falei pra vocês, nós estamos no modismo agora de que voltou esse bombardeio aí de contar calorias. Existem pessoas que baixam aplicativos para saber a quantidade de caloria que ingeriu, para comparar alguns alimentos. A gente tem uma série de informações fáceis que estão ali no nosso dia a dia para que a gente consiga contar essas calorias, né? Então eu estava vendo alguns estudos, inclusive, mostrando o quanto essas pessoas conseguem continuar contando as calorias, colocando ali no aplicativo que elas estavam comendo. E a primeira pergunta, a primeira resposta para a pergunta que eu coloquei aqui é: será que eu consigo emagrecer contando só calorias? Consegue. Você consegue emagrecer sim, mas aí eu volto essa pergunta para você. Você quer apenas perder peso ou você quer realmente se reeducar e aprender a comer direito? Lembra que existem calorias que são consideradas calorias vazias. O que são calorias vazias? São calorias que não têm valor nutricional. Então, uma vez que, eu falei hoje nos stories, comparar o leite condensado com a pasta de amendoim, que tipo de caloria o leite condensado vai trazer, sendo que ele traz a mesma quantidade de caloria que a pasta de amendoim? E qual é o valor nutricional que a pasta de amendoim me traz e qual é o valor nutricional que o leite condensado me traz? Então, como que a gente vai fazer uma comparação de coisas diferentes que não tem semelhança a não ser a caloria? E aí a gente entra nessa polêmica que a gente vive esse momento, que é a dieta flexível.
né? Que é a dieta de contar calorias. Então eu gosto do leite condensado, eu vou dar preferência para o leite condensado, porque o leite condensado tem a mesma quantidade de calorias de uma pasta de amendoim. Mas e os nutrientes que ele tem? Que tipo de caloria que ele traz para você? Ele traz uma caloria vazia. Então, só para que vocês entendam o que é a caloria vazia, é um alimento que tem uma quantidade X de calorias que não tem valor nutricional nenhum para agregar ali na sua vida. Voltando, gente, essas contagens, né, de calorias, eu fico passada. Pensa o seguinte, normalmente você vai fazer uma escolha assim. Se você colocar lá que uma fruta tem X calorias e que se você comparar aquela fruta, determinada fruta com uma salada de frutas, tem a mesma quantidade de calorias de um brigadeiro, e você tá num dia estressada, você tá num dia de TPM, você tá num dia angustiada, você tá num dia que não tá bom, o que você vai escolher? Você não vai escolher a salada de frutas, concorda? Você não vai escolher a salada de frutas porque ela não vai saciar a emoção que você está vivendo naquele momento. Você vai relacionar o brigadeiro. Então, pera lá, o brigadeiro me traz um prazer muito maior do que a salada de frutas me traz. E a quantidade de calorias dos dois é basicamente a mesma. Então, significa que eu vou escolher o brigadeiro e tá tudo bem. Até que ponto tá tudo bem? Até que ponto aquilo não prejudica o teu corpo, né? A pergunta que eu faço é: que tipo de alimento você quer colocar? Você quer comer o brigadeiro porque você está com vontade? É uma coisa. Você quer comer o brigadeiro porque você está contando calorias e naquele momento a quantidade de calorias que ele tem se adequa àquilo que você precisa? É outra história. Entenda que quando você conta apenas calorias, você esquece de entender e interpretar o que o alimento está trazendo para você de benefício. Então, a maioria dos alimentos industrializados, eles têm muitos aditivos, eles têm muito açúcar, eles têm muitos conservantes. E será que isso é benéfico para a tua saúde? E quando eu falo da tua saúde, eu não me refiro ao teu hoje, né? Eu me refiro ao teu amanhã. Então, será que isso não vai prejudicar os seus níveis hormonais? Será que isso não vai prejudicar a sua taxa de gordura corporal? Será que isso não vai prejudicar o seu nível de colesterol? A sua quantidade de insulina? Será que a tua glicemia? O quanto isso vai interferir no teu metabolismo? Entende? Então, além da gente pensar nas calorias que o alimento tem, a gente precisa pensar especialmente nos benefícios que aquele alimento vai proporcionar pra gente. A Rose, ela acabou de falar uma coisa interessante que eu vou linkar aqui com vocês. Ela falou que ela gosta muito de arroz e feijão. Se a gente parar para contar calorias, nunca mais na vida a gente vai fazer um prato com arroz, feijão, legumes e carne. Por quê? Porque é muito calórico. E aí eu vou deixar de comer aquilo porque é muito calórico? Entende? Não faz muito sentido. Além de que, uma vez que eu falei aqui pra vocês numa outra live, que quando a gente relaciona a nossa emoção com a comida, a gente tem um sabotador que vai treinar o nosso cérebro para fazer isso, para condicionar o nosso cérebro a fazer isso sempre. Então, uma vez que você escolhe naquele dia ruim, comer o brigadeiro porque ele tem a mesma quantidade de calorias que uma salada de frutas, automaticamente você já linkou o seu cérebro a: eu não estou me sentindo bem, hoje os meus sentimentos estão aflorados e eu vou passar a comer um doce. Significa que isso vai virar um ciclo vicioso, que por diversas vezes o seu cérebro vai conduzir você a escolher o alimento mais calórico, o alimento mais rico em gordura, e não é gordura boa, tá? Rico em gordura, rico em açúcar, ou seja, a gente vai começar a interferir nos seus níveis de índices glicêmicos, a gente vai começar a liberar mais insulina para o seu corpo, mais fome vai surgir por aí. Percebe que a gente começa a alterar os seus hormônios ali, naquele momento das escolhas que você fez? E vai de novo aquela reflexão: contar calorias é o suficiente para que eu consiga perder peso? Perder peso sim, mas saudável? Não.
Pensa assim, gente. Vamos voltar pro doce, pro leite condensado e bota coraçãozinho aqui que eu fico feliz da vida. Vamos pensar numa caloria vazia. O que acontece? Se todas as escolhas que você fizer diante da contagem de calorias for escolher alimentos que não são saudáveis, porque a nossa visão externa é uma coisa. Eu vou começar fazendo uma dieta flex, onde eu conto as minhas calorias e eu tenho certeza que a partir dali eu vou ter escolhas inteligentes. A princípio até vai, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais, que na realidade você vai relacionar mais com aquilo que você tem de vontade do que com escolhas inteligentes, entende? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Você deixa de olhar aquilo de uma forma, eu vou mudar, eu vou começar a emagrecer e eu posso comer tudo que eu quero, só que na quantidade ideal. Vai chegar uma hora que você relacionou tanto aquilo com as suas emoções que você não consegue mais frear aquilo, entende? Você não consegue mais controlar aquilo que você está fazendo. Ou seja, você faz em uma quantidade ainda maior de vezes. Você repete aquilo em praticamente todas as suas refeições. Então elas podem até de repente estarem sendo na quantidade que você tem de limite ali durante um período de tempo de uso de contagem de calorias. Tem um estudo que bem recente até de fora que mostra que as pessoas elas contam por um tempo muito curto e que depois ela acaba virando algo automático, exatamente. E que depois elas deixam de contar. Elas deixam de contar a caloria porque elas não querem mais saber. Elas meio que já fazem aquilo na cabeça, então elas não seguem bem à risca aquilo, sabe? Elas abandonam. Até porque tem que colocar aplicativo, aquilo dá trabalho, chega uma hora que você não quer mais. Então, aí vem o X da questão. Você desenvolve hábitos ruins. Então, lembra que a gente vem tratando de hábito, né? O nosso programa, ele traz o quê? Ele traz uma mudança de hábitos na sua vida. Então, quando você passa a contar calorias, que você olha com essa visão de que eu vou emagrecer comendo tudo que eu gosto, da maneira que eu quero, até onde você consegue linkar isso, ou melhor, separar, não linkar, separar isso das suas emoções. Até onde você consegue não relacionar o doce com a afetividade, o doce com a TPM, o doce com o teu estresse, a bebida com o dia mal, a bebida com a comemoração. Percebe? Em dias maus, em dias ruins, você vai fazer essa relação. Então você intensifica esse mau hábito, né? Você piora, você deixa as raízes deles ainda piores, ainda mais fortes do que elas já são. E para fazer uma dieta flexível, para fazer uma dieta contando, vamos usar o termo, uma dieta contando calorias, em um momento que você não olha para dentro de si, em um momento que você não entende quais são os gatilhos que levam você àquele hábito, que te trazem recompensas imediatas, será que você consegue conduzir isso por muito tempo? Será que só contar calorias para você vai resolver por toda a sua vida? Ou será que vai resolver pela primeira quinzena e depois da primeira quinzena você deixa de pensar mais ali nas calorias e pensar mais nas suas vontades, nos seus desejos e vai deixando isso tomar conta de você e quando você vê, você já abandonou a contagem, você já está comendo a quantidade que você gostaria de comer sem pensar no porquê. E aí aquilo deixa de ser uma estratégia inteligente e passa a ser uma estratégia frustrante outra vez. E mais uma vez você se depara com um ganho de peso e mais uma vez você se depara com a relação que você faz com a comida, com as emoções que você come e mais uma vez você não resolve seus problemas. Então sinto em te dizer, isso vai ter um tempo limitado e isso vai acabar, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Por isso que é muito importante a gente entender um pouco mais da gente. Por isso que é muito importante você ter um conhecimento alimentar. Então, se você gosta de conhecer os alimentos, passa a entender a leitura de um rótulo.
Se você percebeu que existem nomes que você não conhece, saiba que são aditivos, saiba que são açúcares ali, com nomes diferentes, mas não deixa de ser açúcar, né? Comece a ler. Então, se eu tenho esse pão de forma X, eu vou pegar o pão de forma Y, integral que seja, e vou interpretar um pouco o rótulo de cada um deles. Vou para a lista de ingredientes que aquele alimento tem e não vou ficar apenas vendo que caloria que bate. Muitas vezes a gente pega alimentos ali da mesma família, que aquele alimento que se diz ser light, diet, fit é 1000 vezes pior, tem muito mais aditivo do que o alimento que não se diz ser fit. Então cuidado, porque no mercado tem muita opção. No mercado você vai olhar de uma maneira grosseira. Então se você não começar a olhar, entender aquilo que está escrito, você provavelmente vai cometer erros ali nas suas escolhas. E isso vai acarretar problemas lá na frente, porque isso tem relação com a sua saúde, né? Então adianta ficar contando caloria, não olhando a fundo o que aquele alimento vai me trazer de benefício. Começa a pensar um pouco mais. A gente precisa começar a pensar um pouco mais, né? Então, o que aquele alimento vai trazer de benefício para o meu corpo? Eu não sei, então coloca lá no nosso Google da vida, digita lá que tipo de benefício esse alimento tem. Para de ficar acreditando em Reels o tempo todo que são gravados aqui, né, na rede vizinha. Troca isso por aquilo. Comece a pensar um pouco mais. Não acredite tanto naquilo que as pessoas jogam para você de uma maneira assim, sem pensar. Às vezes a gente olha e se sente confortável, é o que a gente gostaria de ouvir. Nossa, eu tô falando uma coisa que vocês não gostariam de ouvir, mas às vezes vocês começam a assistir coisas que induzem vocês a continuarem fazendo aquilo. Mas comecem a avaliar aquilo se realmente vai te trazer benefício ou não. Seja mais criterioso, né? Pense um pouquinho mais. Vocês não têm obrigação de saber tudo, vocês não são dessa área. Se você quer saber mais ainda, se é algo mais específico para você, busque uma ajuda, né? Não faça sozinho. Mas antes de mais nada, para você não cair e errar a escolha que você faz, comece a entender um pouco mais aquilo que está escrito. Um ponto muito bom e que você vai ter um resultado significativo é desembrulhar menos e descascar mais, entende? Com certeza as vitaminas, os nutrientes que o alimento vai te trazer é muito melhor do que o industrializado. Às vezes a gente entende assim, eu quero ser muito prático, Lívia, eu não tenho muito tempo. A praticidade não tá só nos alimentos não saudáveis. Comer com praticidade não significa comer só lanche. A gente consegue comer alimentos saudáveis com praticidade, do dia a dia, no corre de todo mundo. É que quando a gente tá naquele mundinho de coisas hipercalóricas, de coisas gostosas, de quitutes, você esquece totalmente a visão de fora. Você esquece totalmente que existe fruta, você esquece totalmente que existe castanha, você esquece de tudo. Por quê? Porque aquilo não faz mais parte da sua rotina. Aí quando a pessoa manda você contar a caloria, vai pro teu mundo. Eita, só contar a caloria? Então pera lá, vou escolher esse aqui que tem menos caloria do que o outro, né? Que nem às vezes outro dia, eu não lembro quem falou, da tapioca e do pão. Eles têm valores muito parecidos. E aí, eu vou pra qual? Os dois são industrializados, e aí eu vou pra qual? É melhor você ir pra tapioca, que ela tem muito mais benefícios, um pouquinho mais, vamos pensar assim, do que pro pão francês, tá? Então, não fique nessa de ficar contando só caloria. Lembra que o que envolve o emagrecimento saudável, sustentável, mudança no estilo de vida, é a virada de chave. E a virada de chave não tá na caloria vazia daquele alimento que você escolheu porque você estava fazendo uma dieta flexível. É muito gostoso essa leitura, essa oferta. Essa oferta, ela é muito boa, né? Eu vou comer tudo que eu quero todos os dias e eu ainda vou perder peso, ok? E vai manter
Vai dar certo comer leite condensado todo dia? Vai fazer bem para a tua saúde? Vai fazer bem para o teu metabolismo? Vai alterar seus níveis hormonais? Vai gerar vício? Vai gerar mau hábito? Entende? Então, eu falei esses dias para vocês que a gente precisa lembrar de fazer escolhas que não proporcionam apenas resultados imediatos, mas que nos tragam benefícios a longo prazo. E dietas assim não vão rolar. Eu falo pra você assim, se a sua cabeça não tiver boa, não adianta você se iludir nessa história de comer tudo que você gosta. É muito libertador comer o que a gente gosta no momento que a gente quer. Mas para chegar nesse ponto, existem estratégias durante o processo de emagrecimento. Existem estratégias que vão estimular o teu cérebro, que vão estimular você a criar hábitos para que você lá na frente consiga entender e lidar com as tuas emoções e não fazer a relação delas com a comida que você escolhe comer. E você comer simplesmente porque sim, você fez uma escolha inteligente, você avaliou o que você queria e de fato você decidiu comer aquilo, sabe? Você deixar de ter essa dependência, né, de cardápio, de você ter liberdade de escolher o que você quer. Mas para você ter liberdade de escolher o que você quer, você precisa trabalhar o seu consciente, você precisa trabalhar os seus hábitos. A gente tem... Eu estava estudando neurociência esses dias e a gente fala sobre níveis de consciência e níveis de inconsciência. Na verdade, isso está errado. Não são níveis de consciência e níveis de inconsciência. São níveis de consciência e níveis automáticos de consciência, onde você gera sistema automático de repetição diariamente. Então, não, você não está consciente, você está vivendo o seu piloto automático. E na maioria do tempo a gente vive nosso piloto automático. E muitas vezes o nosso piloto automático está programado para fazer coisa errada. Entende? O nosso piloto automático tá para comer o doce quando eu não tô boa, tomar uma cervejinha quando eu não tô bem. Eu preciso beber, cara, eu tô necessitando disso aqui. É vida que segue, entende? A relação que a gente faz, o nosso sistema emocional com a comida traz uma escravidão, sabe? Eu vejo como uma escravidão. A gente fica escravo de dieta, a gente fica escravo de alimento. Vou comer para ficar feliz, vou comer para ficar animado, vou beber para poder aproveitar. Será que é só assim que a gente consegue aproveitar a vida? Né? Será? Então eu te falo, se for contar caloria pela tua emoção, meu amigo, minha amiga, você vai comer errado o resto da tua vida. Você vai viver fazendo dieta. Você vai viver escolhendo errado. Então, ao invés de você pegar um cardápio, aceitar aquilo que você tá fazendo, comece a pensar. Deixa eu ver, eu vou comer porque estou estressado para ficar melhor. Sim. Aí você come porque você tá estressado para você melhorar. E aí quando você olha no espelho, você fica estressado porque você comeu e você não queria comer, porque você queria emagrecer, porque você não tá feliz com o teu corpo. Olha a bola de neve que isso vira. Então, a gente tem que fazer escolhas, saber fazer escolhas. Ter inteligência alimentar te leva para um patamar muito alto, onde além de você saber fazer as escolhas corretas, você sabe fazer as substituições corretas. E aquilo não depende mais do estado de humor que você tá. Porque quando você tá no estado de humor ruim, você não necessariamente precisa ir para o hábito ruim. Você pode substituir o hábito da bebida, da comida, em um dia mal, por outra coisa. E agora, existe estratégia para isso acontecer. Existem lugares que a gente mexe para que isso mude, entende? E não é contando calorias.
especialmente calorias vazias. Eu fico muito brava quando eu vejo esse tipo de comparação. Hoje uma pessoa me mandou aqui qual pão você escolhe, o pão com Nutella ou o pão com manteiga. Meu amor, eu vou comer o pão com Nutella, que é gostoso, ele é doce, eu não tô bem pra ficar pensando o que é que eu vou comer. Eu vou comer o pão com Nutella. Ele tem a mesma caloria que o outro. Sei lá se era pão com alguma outra coisa. Para de ficar se mimando. A gente entra num mimo, num movimento infantil que não tem necessidade. Hoje a gente cresce. Cresceu. Se tornou adulto. E responsabilidade. Onde é que ela tá? Não dá pra ficar fazendo escolha infantil o tempo todo. Em algum momento você vai resolver essa situação. E se você não resolver agora, quando é que você vai resolver? E quando você for resolver, será que o buraco não vai estar maior? Uma coisa é a gente tratar pacientes com sobrepeso. Outra coisa é a gente tratar pacientes com obesidade, grau 1, 2, 3, obesidade mórbida. Por quê? Porque precisa emagrecer mais? Não, porque os hábitos deles estão piores do que os hábitos de pessoas com sobrepeso, porque eles ficaram uma jornada muito maior lutando contra a balança, entende? Então, lembra que ou você vira essa chave que tá aqui na tua cachola e começa a encarar aqui dentro, larga a mão de contar caloria. Contar caloria não vai resolver o teu problema. Às vezes, resolve agora. Mas não significa que você sustenta isso depois. Não significa que você resolve isso depois lá na frente. Percebe como o teu estado emocional tem muito mais relação com o teu processo de emagrecimento do que calorias em si? Lívia, mas a gente tem que ter déficit calórico. Para quem não sabe, o que é déficit calórico? Você precisa comer menos e gastar mais. Aí você vai dever. Você está devendo lá para o teu metabolismo. Então você ficou com déficit calórico. Entre 7 e 7.700 calorias ali de déficit calórico, você elimina 1 quilo. Opa! Então em uma semana eu vou fazer as contas ali, vou perder 1 quilo. Por isso que normalmente as pessoas ficam contando as calorias ali. Ok, você está perdendo peso, mas e o resto sem ser a balança? Como é que tá? Sabe aquela história? E fora os stories, como é que você tá? E fora a balança, como é que você tá? Nossa, tô louco pra comer um doce. Não vejo a hora de acabar essa dieta pra eu poder comer errado. Pra eu poder comer um doce, poder um churrasco, comer um bolo, comer um salgado, tomar uma Coca-Cola gelada, porque eu não aguento mais essa vida. Entendeu? Não dá pra viver assim. Se você viver assim, você vai viver escravo de dieta. Então faça a sua escolha. A gente precisa ter déficit calórico para emagrecer? Claro que precisa. Só que para ter déficit calórico não é necessário fazer essa comparação. Você pode fazer uma comparação muito mais inteligente. Você pode comer alimentos muito mais nutritivos, que vão te trazer uma maior saciedade, que vão mudar as suas taxas hormonais, mas facilitando o seu emagrecimento e não prejudicando o seu emagrecimento. Além de ter que lidar com o teu dia a dia, com as dificuldades que você enfrenta no dia a dia e encarar de frente como tem que ser encarado. Entenderam? Fez sentido? Faz sentido isso pra vocês? Cara, não tem, eu tô olhando aqui as minhas anotações, mas não tem o que florear, não dá pra florear esse assunto. Esse é um assunto papum, tá? Se você escolher contar calorias para perder peso, ok, continua nesse caminho, mas eu sei que daqui a pouco você vai voltar a engordar, porque isso vai funcionar por pouco tempo. Então abre a tua cabeça, abra teus horizontes aí e viva um estilo de vida mais saudável. Se você quer viver até sei lá que idade que você quer viver com saúde, entende? Comece a mudar a forma como você pensa. Porque quando você pensa em trocar
uma pasta de amendoim por uma, como falam, um leite condensado, olha o teu nível de pensamento, como ele tá ruim, entende? Tá muito ruim. Ah, mas leite condensado é gostoso. Eu também acho leite condensado gostoso. Mas nessa troca, nesse processo, será que vai ser legal? Será que vai ser vantagem? Ah, André, Lívia, você nunca comeu um doce? Claro que eu como. Eu postei ontem eu comendo um doce. Ah, vamos lá. Então você come doce, tá mandando a gente não comer doce? Não, não é assim não. Durante um período, eu precisei aprender a lidar com o doce. Porque pra mim, a minha maior dificuldade é o doce. Era o doce. E quando eu tô atacada, quando alguma coisa acontece, que eu tô mais nervosa, né? Ou que eu tô esperando alguma coisa, que eu tô ansiosa, o que eu percebo? Que eu termino de almoçar e eu tenho vontade de doce. Eu acho muito interessante quando vocês perguntam, né? Eu também tenho as vontades que vocês têm. Eu também gosto de leite condensado, eu também gosto de doce, eu também gosto de brigadeiro. Eu adoro essas coisas. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, o que eu faço? Eu faço as minhas escolhas inteligentes. Entende? Se eu estou vivendo um processo onde eu estou emagrecendo, qual o sentido do doce estar ali? Ai, Lívia, mas eu já fiz Existem formas da gente lidar com a vontade do doce. Como? Substituindo. Então, ao invés de você comer aquele doce por açúcar, você come um doce mais saudável feito em casa, que você mesma fez, que você preparou. Você vai trabalhar a substituição. Você não vai deixar de comer algo doce. Você vai trazer um docinho pro teu paladar, só que de uma forma inteligente, gerando uma estratégia inteligente. E esse tipo de estratégia te mantém lá na frente. Então, o que eu hoje, Lívia, faço com as minhas vontades de doce? Eu avalio. Semana passada foi um auê aqui na clínica, porque as meninas pegaram Covid, eu tive que atender mais e eu percebi que a minha vontade de doce veio. O que eu fiz? Eu lidei com ela na segunda, na terça, na quarta e na quarta-feira eu encomendei um doce fit de uma afinada. Falei pra ela, você vai fazer doce amanhã? Vou. Peguei e comprei. Assim que ela chegou na quinta-feira, eu comi o doce. Eu comi o doce fit? Sim. Olivia, mas você não fala pra gente que a gente tem que aprender a lidar? Tem. Eu não deixei, eu não comi na segunda, eu não comi na terça, eu não comi na quarta, eu comi na quinta. Porque eu decidi que naquele dia eu iria comer. E não foi mais pra matar a minha ansiedade da segunda. Porque a minha ansiedade ao longo dos dias, ela foi embora. Então o que ficou na realidade foi o desejo de comer aquele doce não relacionado com a minha ansiedade. Por isso que eu falo, avalia de 0 a 10 o quanto é essa vontade. Para você entender se ela está relacionada a uma fome emocional. E naquele momento ela era uma fome emocional. E eu tinha em casa, viu? Não pensem vocês que não tem na minha casa. Eu tinha na minha casa, mas a minha escolha não foi essa. A minha escolha foi, não, eu não vou relacionar isso não. Porque se eu fizer isso hoje, amanhã eu vou fazer de novo. E depois da manhã de novo. Então, assim, é fácil essa mudança? Não, ela não é fácil. Mas uma vez que você introduz isso dentro de você, faz parte de você. Assim como hoje faz parte descontar, amanhã vai fazer parte avaliar. Eu me lembro de um dia eu estava num curso, em um treinamento, e tinha lá o coffee break, né? Então tava cheio de doce, fruta, enfim. E aí eu sempre dou uma dica aqui pra vocês, que é passar em volta da mesa e ver tudo que tem para depois fazer a escolha. Aí no primeiro dia eu passei, vi que tinha, tá, peguei minha fruta, saí, passei no outro dia e aí eu vi uma rosca de um rocambole de goiabada. Eu gosto de goiabada, viu? Aí eu olhei, eu falei, tá com uma cara bonita, vi um rapaz pegando, perguntei pra ele assim, escuta, esse negócio aí tá gostoso? Aí ele falou assim, olha, pra ser bem sincero, eu achei muito doce, mas até que dá pra comer. Aí eu falei, muito doce, ai, não gosto de coisa muito doce. Então não vale a caloria. Aí tinha uma pessoa do lado, ela falou assim, Lívia, ela falou, por isso que você tá magra e eu não tô.
vale a caloria. Ela deu risada, ela falou, gostei da sua expressão. E na realidade, vale a caloria é uma caloria vazia. Não, então não vale aquela caloria, entende? E eu consegui condicionar o meu pensamento a sempre assim. Então todas as vezes que eu vou avaliar alguma coisa que eu desejo, porque eu desejo, já falei pra vocês que eu tenho uma anaconda aqui de lombriga, né? Eu sou super anaconda, gente. Se vocês falarem um negócio, eu vou ter vontade. Mas eu preciso lidar com essa vontade. Não dá pra ficar matando minha vontade o tempo todo, entende? Então eu faço muito isso. Será que vale a pena essa caloria? Né? Será que vale a pena eu comer isso agora? Será que eu não vou estar relacionando isso a uma emoção e depois eu vou gerar um problema pra mim lá na frente? Porque quando você faz essa relação lá na frente, é difícil tirar isso de você. Porque uma vez só que você faz já é o suficiente para causar esses danos aí, ó, aqui, entende? Então, assim, foi um processo que eu fui aprendendo. O Affinis me trouxe muito mais experiência nisso, me trouxe muito mais inteligência alimentar. Então, hoje eu consigo entender, conhecer mais dos alimentos e não só eu, como os meus pacientes. A gente traz essa linha de substituição para eles, né? Então vamos avaliar um pouco melhor as causas disso, os motivos para tudo isso, vamos aprender a controlar esses desejos, vamos aprender a controlar essa vontade e se for o caso, em última instância, vai lá, come então o doce, mas come com tranquilidade. Come pensando que eu comi porque eu quis comer, entende? Não porque a caloria era baixa ou porque a caloria era alta, mas não, eu consegui me autoavaliar, eu estou me conhecendo melhor, eu estou me equilibrando mais. Então, gente, isso é liberdade, isso é libertador. Às vezes as pessoas... Outro dia um paciente perguntou, você gosta de pizza? Eu adoro pizza. E não é por isso que eu como pizza todo final de semana, porque eu sei que se eu comer pizza todo final de semana eu vou engordar. E eu sei que eu vou criar um mau hábito em mim, eu vou querer todo final de semana. Então, aqui dentro do programa, a gente vive o 90-10. O que é 90-10? 90% da minha alimentação é saudável e 10% eu me permito comer algo que não é saudável. Mas eu me permito, eu faço essa avaliação e entendo quando eu quiser fazer isso, sabe? Isso é demais. Isso é assim, sabe aquela história de escravidão? Acabou a escravidão, não sou mais escravo de dieta, não preciso mais viver anotando no meu celular a quantidade de calorias que tem. Não, eu já sei dos alimentos, eu já sei das substituições, eu já sei controlar as minhas vontades, eu já sei lidar com as minhas emoções e pronto, eu como quando eu quero, o que eu quero, na quantidade exata que eu devo comer sem exagerar. Isso é afinar o instrumento, isso é afinar a sua mente, isso é afinar o seu corpo. É isso que a gente proporciona e promove para os nossos pacientes todos os dias. Então, isso que eu venho falar para vocês, eu falo que, assim, eu procuro ser o mais profunda, me aprofundar ao máximo que eu consigo. Mas é óbvio que nós temos pouco tempo, né? E lembra que o processo de mudança de hábitos, ele é um processo lento, ele é um processo diário, ele é um processo que depende de uma constância muito grande. Então eu teria que estar aqui com vocês todo dia, praticamente 24 horas do dia, batendo ali, ó, martelando, para que vocês pudessem aprender. Eu espero, de verdade, de coração, ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre contar calorias, né? Então, eu espero fazer uma virada de chave aí na mente de vocês que assistiram e agradeço muito a cada um que passou por aqui, que esteve aqui. Agora eu defini as lives serão de segunda-feira, toda segunda-feira. Aos finais de semana não rolou. Então a gente vai fazer toda segunda-feira às 7h30 da noite. E eu vou estar sempre avisando, lembrando vocês, colocando lembrete para que vocês entrem nas lives. Serão sempre lives de entretenimento, lives de conhecimento, para a gente aprofundar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre essa fase, né, de mudança no estilo de vida que a gente busca sempre aí. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, pode mandar. Se não, estou me indo. Lives breves, não vamos fazer lives demoradas, lives breves, para que vocês realmente peguem todo o conteúdo, absorvam e coloquem em prática. Combinado? Gente, a gente se vê semana que vem, segunda-feira, 7h30. Essa semana eu trago o tema para vocês. E se vocês quiserem, eu fiz uma caixinha hoje, coloquem lá dicas do que vocês querem aqui para as lives. Ó, beijão, essa live vai ficar salva. Fiquem com Deus, até semana que vem.